Pela palavra nós fomos salvos, pela palavra nós fomos purificados, pela palavra nós fomos limpos, pela palavra nós podemos dizer: eu te amo, Jesus, eu te amo, ó Espírito Santo, eu te amo, ó Deus, porque pela palavra, muito acelerado nesta noite. Briguei com o presbítero Luciano durante a semana inteira, para ele passar essa oportunidade para outro. Estava orando em casa, pedindo que aparecesse alguém para substituir-me, mas não houve essa possibilidade nesta noite. Então tem uma palavra de Deus para o seu coração. Durante 30 dias, Deus tem trabalhado poderosamente no meu coração, e o Senhor tem revelado através da sua palavra, através do instrumento poderoso que é, e me tornado mais crente, me tornado mais fiel e mais necessitado da presença de Deus. E pela palavra nós fomos modificados, mudado o nosso caráter. E nós observamos que pela palavra do Senhor nós precisamos observá-la de dia e de noite. O Senhor nos deu alguns sentidos para que nós pudéssemos sentir o mundo exterior. Deu a gustação, deu o olfato, deu a visão, deu o tato e deu também a audição. São pelos sentidos que nós percebemos o mundo exterior. E nesta noite nós queremos falar de um deles, da audição. A ciência tem chamado de ouvido e a ciência tem mudado e chamado de orelha. Nós temos duas orelhas, e alguns têm umas orelhas que são bem grandes. Uns têm pequenas, outros têm umas imensas. Tem até algumas moças que colocam uma faixa assim e coloca na orelha e puxa ela assim para ela ficar escondida. Mas a orelha foi algo dado por Deus, e a Deus na sua perfeição nos deu duas orelhas, e deu apenas um nariz, uma boca, dois olhos, mais duas orelhas. E eu verificando por que Deus deu dois ouvidos ao homem, porque Deus não colocou o ouvido dele no meio da testa, um na testa e outro na nuca. E observando a audição, percebi e vi que Deus, na sua perfeição, colocou tudo nos seus devidos lugares. Deus deu dois ouvidos que a ciência chama de binaural. Como é que é o nome? Como que é? Binaural, quer dizer duas auréolas, de ouvido, duas orelhas, dois ouvidos, e a percepção para que pudéssemos perceber os sons. A ciência já chegou dizendo que nós temos a capacidade de ouvirmos 7.000 sons. Nós ouvimos tudo. Se nós pararmos, nós estamos ouvindo muitos sons. A minha voz, o som do ar-condicionado, o carro passando na rua, alguém mexendo um pé, outro batendo no banco. Vários ouvidos, várias audições, vários sons nós estamos ouvindo. E Deus nos capacitou com algo chamado de selecionador de som. Nós somos capazes de selecionar o som que nós queremos ouvir. E também deu algo chamado de escuta direta. Nós selecionamos e verificamos o som que eu quero ouvir. Embora haja muitos sons no ar, eu resolvi ouvir a voz deste microfone, a voz que sai através de mim, que você está escutando. Nós ouvimos tudo e escutamos aquilo que nós queremos. Estamos no restaurante, muitas pessoas conversando, e nós conseguimos prestar atenção em apenas uma pessoa que está falando conosco. E de repente nós paramos e falamos assim: qual é a cor? Aí foi vermelha, nem cor estava falando, não estava me escutando, estava ouvindo tudo, menos me escutando. Coloca no telão, por favor, Mateus capítulo 3 e versículo de número 8. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 13 e versículo 8.
Aleluia. Todas as pessoas têm orelhas, mas nem todas escutam. Todas as pessoas têm ouvidos, mas nem todas obedecem. Por isso, nesta noite, gostaria de solicitar sua atenção e sua audição para escutar o que tenho a dizer nesta noite. Há momentos, pastor Gilmar, que os homens se tornam pior que a terra, pior que as pedras, pior do que as águas, pior do que os animais e pior do que os próprios demônios. Quando Deus disse, falou a terra, e a terra escutou. Quando Deus falou às águas, e elas escutaram. Quando Deus falou ao corvo, e ele escutou. Quando Deus falou à pedra, e a pedra escutou. Porque quem escuta, obedece. Mas para obedecer, é necessário duas coisas. Primeiro, entender a mensagem e saber quem está falando. Entender a mensagem e saber o que está falando. Por exemplo, se eu pedir a vocês aqui para irem ali na casa do irmão Samuel, caseiro, e buscar para mim um mentecapto, o que vocês pegariam lá? Alguém sabe? Se eu pedisse para você ir na casa do irmão Samuel e trazer de lá para mim um mentecapto, o que você traria para mim? Você conseguiria cumprir essa missão? Quem conseguiria? Levanta a mão. Vocês ouviram, mas não entenderam a mensagem. O segundo aspecto é: quem dá a ordem precisa exercer autoridade sobre quem está recebendo. Um patrão que dá a ordem para o seu funcionário, um pai que dá a ordem para o filho, um superior que dá ordem para o seu subordinado, Deus que dá ordem para os homens na terra. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Aleluia. Alguém já está pegando aí. Um patrão de uma empresa chega na outra e fala para o funcionário: funcionário, faça isso para mim. Ele fica assim: não vou fazer. Ele entendeu a mensagem, mas quem está acima dele não tem ordem, é superior a ele, não tem ascendência, poder sobre ele para exercer a ordem. Louvado o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala que ouvir no sentido de escutar, de estar atento, de obedecer. Vamos aqui, mais um teste com os irmãos. Eu disse que primeiro é preciso saber qual é a mensagem, e segundo, para cumprir a ordem, é necessário saber quem está falando. Vou colocar alguém falando aqui e vocês me digam quem é. Seja aqui ou seja ali, uma derme vai aonde Deus mandar. Seja aqui ou seja Quem conseguiu identificar, levanta a mão. Uma derme corajosa pronta está. Quem é? Paz do Senhor a todos os jovens que compõem a União de Mocidade das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus em Rolim de Moura. Vamos ver isso aqui. A paz do Senhor, jovens. A humanidade tem presenciado diariamente os sinais que antecedem Quem está falando? a volta de Cristo. Sendo assim, o jovem cristão Fica de pé aí, pastor. tem a necessidade Fica de pé. de buscar mais a Deus, de estar com a vida envolvida na palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus a toda uma derme, passando aqui para dizer a todos
o quanto vocês são importantes. Estão conseguindo ouvir? Queremos desejar que Quem é que está falando? a bênção do Senhor estejam sobre as vossas vidas. Bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentar a todos. Quero trazer essa palavra rapidinha aos meus jovens queridos. Lembra-te, jovem, do dia da tua mocidade. Quem está conhecendo? Antes que tenha maus dias e não tenha nele contentamento. Quem está conhecendo essa voz? Hoje nós estamos vivendo dias difíceis, onde as pessoas não estão procurando o Senhor. Não. E eu gostaria de incentivá-lo, de motivá-lo a buscar o Senhor enquanto Vocês não são conhecem essa jovens, pessoa. enquanto vocês têm força, capacidade. Pode até ouvir a mensagem, mas não conhece. A paz do Senhor, Umaderme. Hoje é um dia muito especial. Um dia como os outros. Reconheceram? Que estão dentro do propósito Quem é? e da perfeição do dia. Marco de Honor? Meus irmãos, a paz do Senhor, que bom falar com toda uma terra. Tá com saudade de ouvir a voz do pastor, né? Esperamos que o nosso Deus venha. A paz do Senhor, Maderme. Para mim é uma alegria estar com vocês neste momento tão especial. Quero deixar aqui para os nossos corações Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 8, onde nos diz: Quem é? em todo tempo sejam alvas as nossas vestes, e que nunca falte o azeite sobre a nossa cabeça. Que essas palavras possam estar sempre vivas A irmã nos nossos Jeane. corações. Para nós cumprirmos a ordem, é necessário saber quem está falando. Pergunta aos irmãos: conhecemos a Deus e a sua voz? Conhecemos a voz dele e escutamos? Escutamos e obedecemos? Aleluia. Deus uma certa vez se manifestou a um profeta chamado Elias na caverna, e veio o terremoto, veio o fogo, veio o vento, mas Deus não estava lá. Sons, ruídos, e numa voz suave Deus falou, e ele escutou. E Deus falou assim: o que tu fazes aí, Elias? E ele escutou, entendeu e respondeu a Deus. Ouvir, abra bem os vossos ouvidos. Ouvir de obedecer, identifica de que lado nós estamos. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Jesus disse aos escribas e fariseus que não cumpriam o que ouviam, o que sabiam, e disse: por isso vós não escutais, porque não sois filhos de Deus. Escutar a palavra, no sentido de obedecer, mostra de que lado nós estamos. Ouvir a palavra, quem ouve e obedece, é colocado na família de Deus. Minha mãe e meus irmãos, Jesus dizendo, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as pratica. Quem ouve e obedece tem uma vida sólida e resistente, e não será chamado de louco. Jesus fala que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é comparado como uma casa construída sobre a rocha, e aquele que ouve e não pratica é insensato, é louco, porque não colocou a sua casa e fez sobre a areia. E observe, irmãos, que a casa, as duas casas, o problema não estava na construção da casa, o problema estava onde ela foi construída. Aquele que ouve as palavras de Deus, aquele que ouve, não as pratica, é como o homem que constrói a sua casa na areia. Não importa o tamanho da casa, não importa o material que está sendo construída, foi sobre a areia. E a palavra é bem clara, que tanto a casa sobre a rocha, como a casa sobre a areia, vieram o vento, vieram a tempestade, vieram o rio, mas a solução não estava na casa, estava em quem estava firmada, a rocha, que é Jesus Cristo. Os que escutam a palavra e praticam,
tem solidificação no momento da crise, no momento da dificuldade, porque a casa dele está solidificada na rocha. Quem ouve a palavra, é necessário ouvir a palavra para ter fé. Alguns dizem assim: eu quero ter fé, mas lê a palavra, ouve a palavra, não lê a palavra. A palavra, ela precisa estar de manhã, ela de meio-dia, à tarde, à noite, no celular, em qualquer lugar. E nós precisamos ter a palavra como nossa amiga, como nossa companheira, como nosso alimento diário. Mais importante que até o alimento que nós alimentamos para o corpo físico. A Bíblia diz que por sorte a fé, ela é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Coloca aqui no telão, por favor, Isaías capítulo 6, e você abra a sua Bíblia, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, diz assim a palavra: então disse ele, vai, Deus dizendo para o profeta Isaías, e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, o coração insensível, e faz-lhe pesados os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que eles não vejam com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Pela palavra as pessoas são convertidas, pela palavra as pessoas são saradas, porque ouve a palavra. É necessário ouvir a palavra para obter fé. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Ouvir coisas erradas enfraquecem a nossa fé. Andar com pessoas erradas enfraquecem a nossa fé. Paulo, quando orientava os irmãos de Corinto sobre a ressurreição, eles já estavam não acreditando que não houvesse mais ressurreição, porque tinha umas pessoas lá que falavam assim: ressurreição não existe, não existe, não existe. E ele dizia assim: cuidado, fique atento, as más conversações corrompem os bons costumes. Alguém diz assim: não precisa mais orar, bom costume sendo corrompido. Não precisa chegar mais cedo na igreja, bom costume sendo corrompido. Não precisa mais ler a palavra, bom costume sendo corrompido. Não precisa mais trazer a Bíblia para a igreja, bom costume sendo corrompido. A palavra do Senhor diz que existem pessoas que estão dentro, mas estão fora. Quando o Senhor usa, através de João, para levar uma mensagem para a igreja de Éfeso, uma das 7 igrejas da Ásia, ele fala muito claro para o anjo da igreja e os membros daquela igreja. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Jesus estava fora daquela igreja. E se alguém ouvir a minha voz, imagina a situação caótica dessa igreja evangelista de Everton. Jesus tentando entrar na igreja que ele criou. Jesus tentando adentrar no templo espiritual que ele criou. Aquele que ouvir a minha voz e abrir, essa fechadura era por dentro, não era por fora. Quem ouve a palavra e obedece tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte pela vida. Por que devemos ouvir a Deus, irmãos? Por que devemos ouvir a Deus? Por que devemos escutar a Deus? Primeiro, porque Ele nos ouve. Qualquer tipo de relacionamento, evangelista de Everton, tem que ter 3 coisas. Primeiro, tempo com aquela pessoa. Segundo, ouvir. E terceiro, falar. Se você não passar um tempo com aquela pessoa, e se você não falar e não ouvir, não existe relacionamento. E com Deus, nós temos que passar com Ele todo o tempo, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que receberam Jesus como Salvador, o Espírito Santo mora dentro dele. Existe uma comunhão entre ele e o Espírito Santo e ele anda 24 horas por dia com o Espírito Santo.
O Espírito Santo sempre é bem-vindo, porque está com ele 24 horas. Ele sente o Espírito Santo fala, ele responde, ele fala, ele ora pela rua, em casa, parado, no banheiro, na sala, em qualquer lugar ele ora, porque o Espírito está com ele, e ele com o Espírito. Aleluia. Eu preciso ouvir Deus, porque Ele me ouve. Diz a palavra: então me invocareis, ireis e orareis, e eu vos ouvirei. Deus, pastor Gilmar Portugal, tem tanta coisa para fazer, e ouve a gente, e ouve você lá no cantinho da cama chorando, na sua busca por Deus. Ele ouve. Eu nem consigo imaginar essa cena, Deus ouvindo. Eu nem consigo, diante de tanta coisa para fazer, e Ele ouvindo um clamor de uma pessoa aqui em Rolim de Moura, lá na beirada do rio Anta. Louvado o nome de Jesus. Porque devemos ouvir a Deus? Porque Ele responde, e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E Deus não fica com o ouvido aqui e o outro lá, não. Ele ouve tudo. Ele ouve tanto as palavras como as lágrimas, e até quando não tem palavras, quando Ele diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque devemos ouvir a Deus? Porque sem Ele eu não posso fazer nada. Sem Jesus eu não posso fazer nada. Sem Jesus eu não posso fazer nada. Nós cantamos um hino aqui de agradecimento a Deus. Digo-vos nesta noite: só quem pode agradecer pela montanha é aquele que passou pelo vale. É por isso que Deus nos leva no vale, porque Ele quer mostrar que a montanha é melhor que o vale. Mas nós só agradecemos pela montanha quando nós passamos pelo vale, pela dificuldade. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Jesus é a nossa suficiência. Essa semana eu conversando com a minha filha mais nova, eu falei: por que eu estou tão nervoso com o culto da Umadem? Por que o meu coração acelera? Aí ela falou para mim assim, eu falei assim: por quê? E eu lá comento em casa, eu falei: há 25 anos que eu frequento o púlpito, por que eu estou assim? Quando eu vou dar palestra secular não fico assim. Ela me disse: é o temor de Deus. Esse daqui é, pastores, irmãos, é o quadrado mais difícil da vida de um homem e de uma mulher. Aleluia! Sem mim nada podeis fazer. E aí está implícito também: sem mim nada podeis fazer, e comigo, Robson, vocês poderão fazer tudo. Aleluia! Porque Ele está conosco. Porque precisamos ouvir Deus para não ficarmos desnutridos e sem, como é que chama? A proteção. Como é que chama? Quando a pessoa do Covid aí, como é que é o nome? Imunidade. Precisamos ouvir Deus para não perdermos a nossa imunidade espiritual. Diz a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, glória! É comer a palavra para viver, é se alimentar da palavra para viver. Aleluia! A Bíblia diz que os jovens, alguns desmaiarão, mas os jovens vão correr. Os jovens vão por causa da palavra. A palavra de jovens: sois forte, porque venceste o maligno pela palavra de Deus. Aleluia! Jovens, Jesus precisa de vocês. Jesus necessita de vocês nesse grande campo de batalha chamado Rolim de Moura. Porque precisamos, para não ficarmos desnutridos. A Bíblia diz que eis que vem dias
em que os homens terão fome e sede, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Quando a pessoa anda pelo mundo e cansa do pecado, ele entra por essas portas e espera ansiosamente o convite para aceitar Jesus. Ele vem porque ele está com fome da palavra, ele está com sede da palavra. E a casa de Deus, a igreja do Senhor, tem essa palavra. Porque precisamos ouvir Deus? Porque ouvir faz ações positivas permanentes. É como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Ela dá o fruto na estação própria, as suas folhas não secam, e tem sombra para quem quiser chegar lá, e fruto para quem quiser se alimentar. É a pessoa que alimenta-se da palavra. Já estou concluindo. Abra bem os seus ouvidos e escute-me. Quem sabe você conhece alguém nessa situação. Quem sabe tem alguém aqui também nessa situação. As pessoas que vão perdendo a capacidade de escutar, perda auditiva. Alguns sintomas afeta e sinais mostram essa pessoa. Primeiro, ela tem a queda de atenção. Ela não consegue mais ouvir, por isso ela vai perdendo a atenção àquilo que vai sendo falado. Ela vai tendo a diminuição do entendimento da fala. Ela começa a ter problemas para conversar com as pessoas. Ela tem menos disposição para investir em coisas novas, porque não consegue entender o que está sendo falado. Ela tem falta de reconhecimento naquilo que está sendo dito. E por último, ela se isola e se afasta. Ao aplicarmos isso na vida espiritual nossa, as pessoas, eu chamo da teologia do banco, pastor Gilmar. Ela começa sentando aqui, aí depois ela vai para o segundo banco, daqui a pouco ela está lá, daqui a pouco ela está lá fora. Ela vai perdendo a audição espiritual e não consegue entender mais a voz de Deus, porque os seus ouvidos vão sendo tampados, fechados, engordados, pesados pelo pecado. A ação que impede de ouvir a voz de Deus é o pecado. E ele não destrói como uma bomba atômica. Ele começa pequenino e vai destruindo a audição, vai entupindo a audição espiritual, para que a pessoa não perceba e não veja. Concluindo, não basta ouvir, não basta saber, não basta entender, tem que obedecer. A Bíblia tem um fato em que um homem recebeu uma voz de Deus. A voz do Senhor falou com ele. Ele não tem nome na Bíblia, chamado de homem de Deus. E ele disse: o Deus ordenou a ele, vai lá e faz isso. Ele foi, chegando lá, encontrou o rei fazendo um sacrifício aos outros deuses. E ele disse: altar, e profetizou contra o altar, para que o altar rachasse no meio. E aquele rei falou assim: pega ele. Quando falou pega ele, a mão dele ficou seca, o braço ficou estendido. E ele falou assim: ora aí para o seu Deus, para que meu braço volte ao normal. E aí ele orou, e o braço voltou ao normal, e o altar se fendeu. E o rei falou assim: vamos lá para minha casa, vamos lá comer comigo, vamos lá, eu preparo um alimento para você. Ele falou assim: o Deus que me ordenou, o Senhor me ordenou para não comer aqui, para não beber água e para não voltar pelo mesmo caminho. E ele retornou. Estava indo, e lá naquele local também tinha um homem chamado profeta velho. Cuidado com o profeta velho. E o profeta velho ficou sabendo pelos seus filhos. Ele foi ao encontro dele, falou assim: é o seguinte, você que é o homem, sou eu mesmo. Vamos lá em casa comer, vamos lá em casa beber, vamos lá em casa pousar. Ele falou assim: o Senhor me ordenou 2 vezes, a segunda, que não é para me comer aqui, não é para me dormir aqui, nem comer pão, é para mim ir embora. Ele falou assim: o Senhor também mandou um anjo. Mandou um anjo e me disse que você pode ficar lá. Olha só, não basta saber, não basta entender, não basta conhecer, tem que obedecer. Não era um anjo, Deus que falou para ele diretamente, não mandaria um anjo, falaria com ele de novo.
Não acredite nesses anjos que andam por aí. Deus não se contradita. E ele voltou. E na hora que ele estava comendo, aí sim, Deus tomou aquele profeta velho e falou a verdade através da boca. Ele falou: só porque você não obedeceu a minha voz, você não dormirá junto com seus pais. Ele, ao retorno, um leão aparece no meio do caminho, mata ele, e o jumento fica vivo, e ele fica do lado e também não come o cadáver do profeta. Não basta saber, não basta conhecer, é preciso obedecer. Eu já li a Bíblia 30 vezes. Coloque em cumprimento o que está escrito nela, porque Jesus nos ama. E Jesus, tudo que foi colocado aqui pela palavra do Senhor, é porque Ele quer que nós estejamos com Ele na eternidade para sempre. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Encurva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, te agradecemos. Quero te pedir nesta noite, Senhor, pela palavra aqui ministrada, aos corações e aos ouvidos que escutaram, mas não somente escutar, mas para colocar em prática o que está previsto na sua palavra. Pelo teu Espírito Santo, cada pessoa saiu da sua casa e veio aqui nesta noite. Poderia estar em qualquer lugar, Senhor, mas escolheram te adorar. Aleluia. Escolheram estar na sua presença. Jesus, eu quero te pedir, porque o Senhor conhece a essência pessoal de cada um, para que o Senhor, aqueles ouvidos que estão deixando de ouvir a sua voz, deixando de entender a sua voz, que o Senhor possa colocar um aparelho nesta noite auditivo espiritual, nos dois lados, Senhor, não apenas um lado, mas dos dois lados, para poder, Senhor, silenciar os outros ruídos que tem por aí e fazer uma escuta direta da sua palavra, da sua voz, Senhor.